Olá, alunos. Sou o professor Gorton Moritz. Sou formado em Ciências Contábeis e Direito, especialista em Direito Tributário, Gestão Financeira, Perícia Contábil também. Sou professor universitário há mais de 10 anos. Sou mestrando em Engenharia da Produção. Nós vamos estar aqui juntos, ministrando a disciplina de Contratos e Convênios na Administração Pública, onde nós vamos ver as características do contrato, cláusulas do contrato, cláusulas necessárias, cláusulas exorbitantes, rescisão contratual, tudo que diz respeito aos contratos públicos. Também falaremos dos convênios, falando um pouquinho dos consórcios, que também são contratos, onde nós vamos explicar os tipos de convênio, como fazer convênio, quando fazer. Então nós vamos falar hoje sobre contratos administrativos. Contratos administrativos, alguns autores não acham muito correto trabalhar essa denominação, e sim contratos da administração, porque se torna bem mais abrangente, podendo a administração firmar contrato com direito de direito privado, como de direito público, Eu posso fazer contrato com particular, por exemplo, para poder fazer um aluguel de uma casa para uma repartição pública, ou um contrato de compra e venda. Isso eu chamaria de contratos de direito privado. E também posso fazer direto com a administração, que nós chamamos de contrato administrativo, regido pelo direito público. Na nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre contratos administrativos. Então, falando de contratos administrativos, a gente tem que entender um pouquinho o conceito de contrato. Contrato é a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial, tendo sempre a participação do poder público, visando a persecução de um interesse coletivo, sendo regido pelo direito público. E o ajuste é o ajuste que a administração pública firma com o particular ou outro ente público para a consecução de interesse coletivo. Então, queridos, como o próprio conceito diz, é uma convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial. Então, o contrato serve para que entre duas ou mais pessoas, ou jurídicas ou privadas, entre elas, uma delas é o Estado, o poder público, onde ele tem a finalidade de extinguir determinado objeto. Por exemplo, contrato de construção de uma ponte, contrato de pavimentação, contrato de prestação de serviço. Então, firma entre as partes, com as suas cláusulas contratuais, com seus direitos e deveres, onde ele tem uma finalidade de extinguir. Se é construir uma ponte, entregar a ponte construída. Se é uma prestação de serviço, na educação, ou prestação de serviço de manutenção, que esse contrato ele sirva entre as partes, onde uma parte tem que prestar o serviço, a outra parte fiscalizar, pagar, direitinho, tudo resolvido. Então, isso é o conceito de contrato. Finalizar sempre, ele sempre tem uma finalidade coletiva. Ele sempre tem a participação do poder público e a finalidade dele é coletiva. A administração pública, ela não trabalha visando o pessoal, ou uma pessoa ou outra, mas sim a coletividade, sempre pensando na coletividade. O contrato administrativo, quando é firmado pelo poder público e uma pessoa, ele sempre visa a coletividade. É o ajuste que a administração pública firma com o particular ou outro ente público para a consecução de interesse coletivo. Então, são contratos visando o interesse coletivo, como a pavimentação de uma rua, construção de uma ponte, construção de uma escola, construção de um hospital. Então, a administração pública ela firma esse contrato com empresas ou pessoas, para que possa atingir esse objetivo, Ajuste da administração pública firma com o particular ou outro ente público para a consecução de interesse público coletivo, sempre pensando na coletividade. Quando a gente fala em contrato, ele tem algumas características essenciais, básicas, em qualquer contrato, Qualquer contrato ele é regido por cláusulas e características que eles têm que ser seguidas, sob pena que venha a ter uma nulidade futura do contrato. Por exemplo, é um negócio jurídico. O contrato é um negócio jurídico, onde as partes assinam e assumem responsabilidades, direitos e deveres, Isso tudo reconhecido direitinho, formalizado, onde se torna um negócio jurídico.
exige a participação do poder público. Sempre, quando a gente fala em contrato administrativo, uma das partes do contrato sempre é o poder público, né? Então, ele exige a participação do poder público. Consensual, consubstanciado em acordo de vontades. Então, uma característica do contrato é ele ser consensual. Eu não posso forçar ninguém a contratar com a administração pública, né? A parte tem que estar de acordo, tem que ter um aceite, um simples aceite da parte de contratar, né? Então, ele é consensual, as partes estão de acordo com o contrato. Ele é formal, né? Exemplo, expressa por escrito e com requisitos especiais. Está no artigo 60, parágrafo único. Então, ele é formalizado. Não existe contrato verbal. O contrato é formalizado, ele tem uma estrutura, tá? Ele é por escrito, tudo direitinho, tem as cláusulas, então ele é formalizado. Não existe contrato verbal. Oneroso, né? Ele é oneroso, é uma característica importante, né? Ele tem uma remuneração. Aí você presta um serviço e recebe por esse serviço. Você faz uma construção e recebe por essa construção. Então é uma característica muito importante do contrato. Ele é oneroso. Ele é cumulativo. Compensação recíproca é equivalente para as partes. Então ele é cumulativo porque ele é equivalente para as partes. A compensação é equivalente para as partes. Eu tenho a obrigação de prestar serviço, uma parte, a outra recebe o serviço e a obrigação de pagar o serviço. Então ele é equivalente. Ele é sinalagmático, reciprocidade de obrigações. Então é sinalagmático porque ele tem uma reciprocidade de obrigações. Tem obrigações tanto da parte da administração pública como da parte contratada, né? Então eu tenho a obrigação de pagar, de acompanhar o contrato, cumprir as cláusulas da parte da administração, como da contratada de prestar o serviço, né? Ou de construir, ou de entregar um bem. Ele é personalíssimo, exige confiança entre as partes. Intuito personae. Então, personalíssimo, não há contrato sem confiança, tem que ter uma reciprocidade, uma confiança entre as partes. Quando fala em intuito personae, é porque foi a melhor proposta escolhida, né? Foi mediante uma licitação ou não, mas é a melhor proposta escolhida para aquele momento. Licitação prévia, salvo as hipóteses excepcionais previstas em leis. Então ninguém contrata com a administração pública sem uma licitação. Há requisito, é uma característica do contrato que venha antes uma licitação, né? Há uma licitação onde vai escolher a melhor proposta ou carta convite, né? Tomada de preço, a melhor forma de escolher, de contratar com a administração pública. Então ele tem uma licitação prévia. Tem algumas hipóteses excepcionais, algumas exceções, que nós veremos mais na frente, né? No que diz respeito, como estado de calamidade, uma contratação em regime de urgência, né? Então não dá para fazer uma licitação, você precisa contratar, certo? Então tem umas exceções, mas mesmo assim necessita-se que seja efetivado e criado um contrato, né? Formalizado um contrato. Contrato de adesão, as cláusulas são impostas unilateralmente, né? Então uma característica quando tem um contrato administrativo, contrato com a administração pública, é que ele é feito de adesão. Ou seja, não há uma discussão entre as partes. Quando há um contrato em duas pessoas privadas, eles discutem, né, entre as partes. Com a administração pública, é um contrato de adesão. Ou seja, a administração já colocou as cláusulas, já criou as cláusulas do contrato. Ela já diz o tipo de serviço que ela quer. Ela já diz o prazo que tem que ser feito, a forma de pagamento, né, como tem que ser feito. E cabe à empresa que ganhou a licitação, que vai ser contratada, né, aceitar ou não. Se ela aceitou, ela vai aderir, vai por meio de adesão ao contrato, ela vai aceitar, né? Que é o consensual, não é forçado, né? Então, queridos, o contrato de adesão é exatamente isso, é porque as cláusulas são impostas de maneira unilateral. Não há uma discussão de cláusulas entre as partes. A administração pública, ela cria as cláusulas, ela monta o contrato, ela diz o que ela precisa e a outra parte vai e adere ao contrato. A contratada, ela adere ao contrato. Por isso é um contrato de adesão. Bom, o contrato administrativo, ele convém também algumas formalidades que são necessárias para que a boa vigência do contrato. Por exemplo, formalização por instrumento de contrato é obrigatória na contratação nos limites da concorrência e da tomada de preços, mesmo que tenha ocorrido dispensa ou inexigibilidade de licitação. É aquilo que a gente acabou de falar, a formalização. Não existe um contrato verbal. Primeiro, tem que ter uma licitação, mas se
houver uma dispensa de licitação, mesmo assim haverá uma formalidade, um contrato escrito onde as partes assinarão reconhecendo seus direitos e deveres, saberão as suas obrigações para com o contrato. Então ele é formalizado, é uma formalidade. Outra formalidade, não se admite contrato verbal, exceto de pronta entrega, o pronto pagamento ou que não ultrapassar 5% do valor do convite. Isso está no artigo 60, parágrafo único. Então não se admite um contrato verbal. Tem uma exceção, né? Pronta entrega, né? Ou pronto pagamento. E não pode ultrapassar 5% do valor do convite. Então todo contrato ele é formal, ele é escrito, ele é assinado pelas partes. Né? Não existe um contrato verbal. A publicação resumida do contrato na imprensa oficial é requisito obrigatório para sua eficácia, correndo a cargo da administração. Então isso é importante, porque o contrato ele tem que ser publicado. Né? É uma das características, dos objetivos da administração, né? É a publicidade dos seus atos. Então, se eu firmo, há um contrato administrativo, onde a administração pública firma um contrato de prestação de serviço ou de uma construção, ela tem que dar publicidade a esse contrato. Então, ele tem que ser publicado de forma resumida, mas ele tem que ser publicado. Isso são formalidades. Bom, veremos agora as cláusulas necessárias. Está no artigo 55. Né? O contrato ele é firmado por cláusula. Ele tem um objeto do contrato, nós vamos ver. Ele tem que ter as partes, qualificação das partes, o objeto, o que vai ser feito no contrato. Tudo isso através de cláusulas muito bem definidas, para não deixar nenhuma aresta. Lembrando que elas são feitas unilateralmente. Ou seja, se é um contrato administrativo, a administração é que vai montar as cláusulas. E aí, cabe à parte que ganhou a licitação ou foi contratada, ela aderir ou não. Né? Ela é consensual, ela aceita ou não. Se ela aceitar, por meio de adesão, ela faz parte do contrato e assina um contrato. Nós temos algumas cláusulas, consideradas cláusulas indispensáveis, obrigatórias em todo contrato administrativo, sob pena de nulidade as seguintes. Então, vamos mostrar algumas cláusulas agora que são necessárias em todo contrato administrativo. Faltando elas, pode ter uma penalidade, tipo nulidade do contrato. O contrato se torna nulo. Primeiro, o objeto e seus elementos característicos. Como é que eu vou contratar se não tiver um objeto? O objeto é a finalidade. O que se vai fazer? Qual serviço se vai prestar? Né? O que eu vou fornecer? Então, é o objeto do contrato. Se é para a construção de uma ponte, o objeto do contrato é a construção de ponte. Se é o fornecimento de material de expediente, o objeto do contrato é o fornecimento de material de expediente, né? Material de escritório, material de limpeza. Então, tudo isso eu tenho que ter muito bem especificado no contrato. É uma cláusula necessária. Nós temos o regime de execução e a forma de fornecimento. Como vai ser executado o serviço? O serviço é por empreitada, o serviço é por fases, o serviço ele é ininterrupto. Então tudo isso tem que estar detalhado no contrato. Né? O regime de execução e a forma de fornecimento. Como é que vai ser fornecido o material de expediente? A quantidade, é semanalmente, é quinzenalmente, é mensalmente. Tudo isso tem que estar específico no contrato. Então o regime de execução ou a forma de fornecimento. Outra cláusula necessária, o preço e as condições de pagamento. Eu não posso contratar e fazer um contrato se eu não colocar o preço. Quanto é que é o preço para fornecer material de escritório por tantos meses? 1 ano, por exemplo. Quanto é que é o preço para se fazer uma ponte? Quanto é que é o preço para se pavimentar uma rua? Então ele tem que ter o preço, tem que estar muito bem estabelecido, e a condição de pagamento. Se é por empreitada, se eu vou pagar por fases, por etapas do fornecimento, ou da construção, do serviço prestado. Então no contrato tem que estar bem explícito, bem explicado o preço e a forma, as condições de pagamento. O prazo de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimentos definitivo, conforme o caso. No contrato tem que ter o prazo. Nós vimos lá, tem que ter o objeto, tem que ter preço, né? Tem que ter o regime de execução, como eu vou executar o serviço, né? Ou a prestação de serviço, mas eu tenho que ter um prazo. Não existe um contrato com a administração pública de prazo indeterminado. Né? Então, eu tenho que ter um prazo para começar o serviço e para terminar. Um prazo para fornecer e para terminar. Um prazo para começar a construir e terminar. Isso tem que estar bem explicado no contrato. Outra cláusula importante é o crédito através do qual ocorrerá a despesa. A administração pública ela não pode abrir um processo licitatório se ela não sabe de onde vem a receita para pagar essa prestação de serviço, ou essa construção, né? Ou essa reforma. Então tem que constar no contrato uma cláusula mostrando o crédito, né?
A indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. De onde vem a receita? Né? Na licitação já tem que estar tudo bem definido. Como vai pagar? Né? De que forma vai pagar? De onde vem a receita? Então esse crédito tem que estar na cláusula do contrato também. Um ponto importante também, queridos, é as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Imagine você prestar serviço ao contrato, você vir um contrato e ser contratado, né? O contratado contratar com a administração pública, mas ele tem que dar uma garantia. Bom, mas que garantia? Ele tem que ter ou um calção no valor, por exemplo, ou ele tem que ter um seguro, né, contratual que vai cobrir aquilo ali, tá? Então tem que ter um cuidado, calção de 5%, chegando a 10% se o valor for muito vultuoso, né, que compromete muito a administração. Então tem que ter uma garantia, uma cláusula contratual, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Então, uma cláusula do contrato tem que conter os direitos e as responsabilidades das partes. Qual o meu direito no contrato? O que eu tenho que fazer no contrato? Qual a minha responsabilidade? Se eu não fizer, qual a multa? Tudo isso tem que estar muito especificado no contrato. Os casos de rescisão e o reconhecimento dos direitos da administração. Nós vamos ver mais na frente explicando os casos de rescisão, mas tem que estar constando na cláusula contratual os casos que eu posso rescindir o contrato. Por exemplo, não cumprimento de uma cláusula, né, o não pagamento. Não é? Então tudo isso aí, né, ou o objeto se extinguiu. Eu tenho que estar com isso aí especificado, as cláusulas que eu vou ter uma rescisão contratual. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio. Por exemplo, eu preciso prestar serviço, mas eu tenho que comprar de fora do país onde eu tenho uma outra moeda. Então, quais são as condições de importação? Eu tenho que mostrar lá no contrato a data que é feito a conversão em moeda nacional, né? O câmbio. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a exigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. Tem que constar no contrato, né, uma cláusula mostrando o edital de licitação. Qual foi a proposta, né, vencedora? Ou seja, o que pediu o edital e a proposta que ganhou tem que estar lá também. O que foi que eles se proporam a fornecer, como fornecer, o que fornecer, a qualidade do serviço prestado. Tem que estar constando no contrato. Outra cláusula importante é a legislação aplicável à execução do contrato. Eu não posso esquecer, né, a fundamentação legal. Com base legal, em que estou firmando esse contrato? Fundamentado em qual lei? Então, tudo isso tem que estar constando como cláusula contratual. A obrigação do contratado de se manter durante a execução do contratado. A obrigação do contratado de se manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. Todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Quando abre um edital de licitação, pede uma documentação legal, nada consta, né? Capacidade de fornecimento do serviço ou da mercadoria. E essa condição não é só para licitação, não. Tem que estar como cláusula também que ele é obrigado, o contratado é obrigado a manter isso aí durante toda a execução do contrato. Eu tenho que ter um nada consta, eu tenho que poder contratar com a administração pública, né? Eu tenho que estar com o nome legalizado, tudo direitinho, né? As certidões legalizadas, tudo direitinho. É uma cláusula contratual, né? E finalizando, uma cláusula necessária é o fórum competente. Onde vai ser assinado o contrato? Com a administração pública, o fórum competente do contrato será a sede da administração. Por exemplo, eu vou contratar com a administração pública em Teresina, Piauí. Então, a sede será Teresina, Piauí. Não é a sede da empresa, mas sim a sede da administração pública.